O juízo eterno. Talvez você não seja da época que as mães falavam para os seus filhos: juízo, viu? Ou de quando as avós falavam: Deus castiga, viu? Uma parcela considerável da sociedade moderna enquadra essas advertências como, entre aspas, caducas, sendo em seu tempo uma forma de plantar o medo para gerar controle, e assim não creem mais no Deus que castiga e traz juízo. E isso é interessante e antagônico, pois esse mesmo grupo também reclama da impunidade na sociedade. Enfim, tentando corrigir esse medo, hoje temos uma total ausência de temor e respeito. O juízo é um tema fartamente tratado na Bíblia. Jesus ensinou sobre isso, é um dos pontos chaves da doutrina dos apóstolos, é um dos princípios elementares citados em Hebreus, é o clímax tanto dos profetas como do Apocalipse. A demanda moral por justiça será saciada um dia e ninguém poderá mais reclamar de impunidade e injustiça. A boa notícia é que hoje ainda temos salvação. Temor, sim, medo não. O que nos liberta do medo é a verdade, e por isso vamos ver o que a palavra nos traz sobre esse tema. Podemos observar pelo menos 3 momentos de julgamentos marcados: o tribunal de Cristo, o trono da glória e o grande trono branco. O tribunal de Cristo. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem e pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Então, por que julga outro irmão? Porque o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Aqui vemos advertências de Paulo com respeito à prestação de contas nesse tribunal que cada membro da igreja passará um dia. O trono da glória. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem em sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo. Em seguida o rei se voltará para os que estiverem à esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Nessa passagem, o próprio Jesus fala de um momento de juízo para todas as nações, quando ele se sentar em seu trono glorioso. O grande trono branco. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo suas obras. Foi revelado a João esse momento de juízo para os mortos, que não fizeram parte da primeira ressurreição diante desse grande trono branco. O julgamento começa pela igreja, pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. Mas a igreja está livre de condenação. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Eu lhes digo a verdade: quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. O que será julgado? No tribunal de Cristo, o bem ou o mal que tiver feito. Obras. No trono da glória, o reconhecer e o suprir necessidades de Cristo nos outros, ou seja, obras. E no grande trono branco,
as obras. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então, Deus dará a cada um a devida aprovação. Os pecadores serão convencidos. Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos. Convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. Qual o critério do juízo? Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia, mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. A relação do juízo com a lei. Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos, e todos que pecarem estando sobre a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Quem julgará? Além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho autoridade absoluta para julgar, para que todos honrem ao Filho como honram ao Pai. Quem não honra o Filho, certamente não honra o Pai que o enviou. Pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou. E mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora ele ordena que todos em todo lugar se arrependam. Isso se confirmará no dia em que Jesus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que vos anuncio. O governante deste mundo já foi condenado. Quando será o julgamento? Eu lhes digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer o seu reino. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele sentará em seu trono glorioso. Os discípulos de Jesus se sentarão em tronos para julgar. Jesus respondeu: eu lhes garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês, que foram meus seguidores, também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. E assim como meu Pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de vocês permanecerem comigo durante meu tempo de provação. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente aqui alguém maior que Jonas. A rainha de Sabá também se levantará contra essa geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Não sabe que julgaremos os anjos? Que dizer então dos desentendimentos corriqueiros dessa vida? Qual a consequência do juízo? As nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo da tua ira. É tempo de julgar os mortos e de recompensar teus servos, os profetas, assim como o teu povo santo e todos que temem o teu nome, desde os pequenos até os grandes. É tempo de destruir todos que causaram destruição na terra.